12h48, estamos de volta com Voz do Litoral, falando a respeito do litoral, do coronavírus aqui no litoral, também sobre como serão os próximos dias, porque a gente tem novidade a partir da meia-noite desta quarta-feira, então gostaríamos que todos prestassem bastante atenção sobre as recomendações que teremos que seguir a partir da meia-noite. Para falar com a gente a respeito desse assunto, estamos recebendo o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, também o Jean Franck, que é da Sala de Situação da Secretaria Municipal de Saúde. Eles trazem essas informações diretamente da fonte para a gente, podem retirar a máscara para a gente conseguir continuar aqui o nosso assunto. Prefeito, inicialmente, a partir da meia-noite, passa a vigorar o decreto estadual, fazendo valer medidas mais restritivas com relação ao comércio. A Prefeitura de Paranaguá faz a fiscalização a respeito do cumprimento desse decreto, sobre o fechamento do comércio. Como é que vai proceder esses próximos dias, prefeito? Boa tarde. Boa tarde, Diana. Boa tarde a todos da Voz do Litoral. Pergunta já boa de início, né? Porque nós tivemos muitas dificuldades com relação à fiscalização com a Polícia Militar, né? A Polícia Militar faz um grande trabalho aqui no litoral, em Paranaguá também, né, com todo o seu efetivo, mas na parte de fiscalização, o comando entendeu que não deveria adquirir a fiscalização por decreto municipal, né? Então a Guarda Municipal se desdobrou muito nesses últimos 3 meses, juntamente com a Secretaria de Serviços Urbanos, mas no artigo 14 do decreto estadual diz que a fiscalização fica de acordo com a Polícia Militar e a Guarda Municipal dará o apoio. Então a gente espera que nesse momento agora, com o decreto estadual, que a Polícia Militar realmente nos ajude a Guarda Municipal a fiscalizar por toda Paranaguá, porque o número de casos aumenta. Nós tivemos aí nas últimas semanas aí fechamento de bares, fechamentos de festas, de aniversários, enfim, conferindo os mercados se os comércios estão cumprindo ou não o que diz no decreto, e isso é uma demanda muito grande numa população de 154 mil habitantes, onde nós temos área rural, nós temos ilhas, nós temos a Ilha dos Valadares com mais de 30 mil habitantes, então essa junção é importante nesse momento difícil. Tá, e o que permanece aberto, o que vai fechar a partir de amanhã? Na realidade, o decreto nosso, que nós fizemos há 7 dias atrás, né, no domingo retrasado, previa praticamente tudo, só o comércio que não, né? Toque de recolher nosso a partir das 19 horas. O decreto do governo do estado, ele fecha todos os comércios e deixa só os essenciais, né? Os essenciais estão lá estabelecidos pelo próprio governo do estado. O supermercado fecha às 21 horas e por isso nós vamos ter que alterar o nosso decreto. Já alteramos o decreto. Já foi feito um novo decreto, né, Alteramos prefeito? o decreto para o toque de recolher para as 21 horas. O restante é o decreto do governo do estado, que foi implantado ontem. Nós tivemos uma reunião da ANLIPA com todos os prefeitos e o Beto Preto, que é secretário de Estado, e os deputados Galo, Alexandre Cury e também o deputado Nelson Justus, onde foi assim determinado pela CESA o decreto estadual, restringindo e entendendo também o aumento de casos que vive o Paraná e o litoral do Paraná. Mas nós temos dados nossos, né, o Jean vai falar isso também com a parte técnica, do que o nosso primeiro decreto que fizemos há 7 dias atrás, antecipando tudo, já tem alguns indícios de melhoras no número de casos em Paranaguá. Nós vamos ter essa certeza só na outra semana, dessa semana que foi feita toda a documentação, e nós vamos ter um respaldo maior na próxima segunda ou terça-feira. Se adiantou o nosso decreto, a gente já tem pontos positivos ainda, mas precisamos esperar, porque esse decreto do governo do estado, ele entrou no meio do caminho, né? Porque por 14 dias nós estamos entrando na metade, por mais 7 dias, e aí sim todos os prefeitos vão ter também a sua parte jurídica, técnica, para saber se vai renovar ou não. Nós esperamos o nosso resultado também para ver se vai renovar ou não, se vai manter o decreto do governo estadual. Essa possibilidade também de ser revisto na próxima semana. Mas a maior intenção
estagnar esse aumento da pandemia e não ter um colapso assim na rede hospitalar do nosso município e do litoral. Prefeito, então, a partir de amanhã todo o comércio fecha, abrem apenas essenciais, eu dei uma olhada no decreto estadual, essencial consta lá farmácias, venda de alimentos, suprimentos para animais, também a questão dos supermercados, postos de gasolina, aquelas mecânicas, oficinas mecânicas, restaurantes sem atender no salão, não pode atender o restaurante no salão nem no sistema buffet, né, que a gente já estava aqui há algum tempo com essa medida. No final de semana a gente tem um decreto municipal que diz que tudo fechado, só abre o posto de combustível e também o supermercado. O que prevalece nesse momento? No próximo final de semana, por exemplo, as medidas são as medidas sugeridas pelo governo do estado ou no decreto municipal? Prevalece o decreto do governo estadual. Então abre restaurante, supermercado, posto de combustível e também suprimentos para animais. Como está no governo do estado, que o decreto prevê de segunda a sábado. No domingo, o decreto do governo estadual é tudo fechado. Tudo fechado, supermercado, restaurante, tudo fecha. E pode delivery nesse momento ou não? Tudo fechado, delivery parece que pode sim. Tá, e durante a semana, as lojas, por exemplo, podem funcionar no sistema delivery ou não? Os comércios que quiserem aderir ao sistema delivery estão liberados. Não tem esse problema, então pode atender via delivery, só não pode, o comércio não pode atender na entrega no balcão, nem na entrega ali na porta, certo? Justamente isso, né? O decreto é bem claro, tem todos os itens, né? Todos os artigos ali, mas ainda há uma questão também do final de semana que alguns prefeitos levantaram com relação à parte de alimentação no domingo, né? Que isso ainda vai ser ainda debatido até sexta-feira, mas no entendimento de todos, o decreto que prevalece é o decreto do governo estadual. Certo. Jean Franck, em que momento chegamos da transmissão do coronavírus aqui em Paranaguá? Chegamos num momento bastante crítico, né? Se ele vai ficar mais crítico depende muito do que vai acontecer e de como a população vai aderir aos decretos. Decreto é uma palavra bastante pesada, é legal, ela é jurídica, então eu prefiro chamar isso de uma norma, de uma orientação, de um instrutivo, de um educativo para a população. O que está no decreto não é algo para obrigar as pessoas a fazerem, embora elas sejam obrigadas. É algo para orientar as pessoas, é assim que vocês têm que agir. Se as pessoas agirem de acordo com aquilo que está nos decretos, é muito provável que os casos diminuam, que as pessoas se contaminem menos, que as pessoas que têm comorbidades ou que estão em situação de risco não venham a precisar de UTIs e não venham a óbito. Se isso não acontecer, e isso é uma demanda individual, muito possivelmente o decreto não vai ter o sucesso que a gente pensa que pode ter. Não é o decreto que faz com que a pandemia seja atrasada, segurada, que os picos pandêmicos sejam achatados. É a atitude das pessoas e o decreto é uma norma a qual as pessoas têm que seguir para que essa atitude seja eficiente. Certo. Daqui a pouquinho a gente fala mais a respeito dessas situações. Tem muita dúvida da população que chegou ao nosso WhatsApp. Vou pedir para o prefeito responder, também para o Jean Franck, aí na medida do possível. A gente vai fazer um intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta conversando mais um pouquinho.